Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, quem já achou, diga amém. Que beleza. A partir do versículo 18, está dizendo assim. Peraí. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. O que eu falei? 18. Estão admirados por quê? Não tem? Agora eu fiquei preocupado. Sabe que eu inventei uma coisa na Bíblia aqui? Bíblia na versão alvariana? Bom, a partir do versículo 18 diz assim: certamente, e mais do que nunca isso tem acontecido, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para os que estão se perdendo. Mas para nós, que somos salvos, ela é o poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. É escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, nós outros, eu, você, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, ele não está chamando Deus de louco, ele está falando dentro da visão humana. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus, ele não está chamando Deus de fraco. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Pai, abençoa. Abençoe a tua palavra. Que ela seja rema em nossas vidas, Senhor. Que esta palavra não seja apenas um conceito, apenas uma informação, mas que ela seja, Senhor, o teu Espírito agindo em nós. Jesus, tu disseste que as tuas palavras são Espírito e são vida. E que a tua palavra, Senhor, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, porque ela é viva e eficaz. E que ela entre, que ela penetre em nós, Senhor, mudando conceitos humanos, mudando aquilo que foi formado, que foi construído em nossa mente, em nossas emoções, com conceitos puramente humanos. E que nós sejamos libertos, Senhor, pela verdade da tua palavra. É o que nós pedimos, desejosos que assim seja, em nome de Jesus. Amém, querido? O Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, até eu começar com esse texto, ele fala assim: não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com este mundo. Mas transforme-se. E a palavra que ele usa aqui é metamorfose. Passe por um processo de metamorfose. Ou seja, pegue um caminho que vai alterar a sua forma. Essas borboletas, elas são o quê? Como é que elas vêm ao mundo? Uma outra borboleta, né? Vai lá, deposita... Desculpa, ela se enclausura, né? Eu estou confundindo com aquele bichinho verde, Bernie. A borboleta entra, vai no lugar. Quem assistiu Alice nos Países das Maravilhas? As crianças têm que falar para elas também. Elas vão entender. Alô?
Eu tenho que falar aqui para todo mundo, sim ou não? Todo mundo tem que entender o que eu estou falando. Então ele vai lá, se prende num galho e começa a construir um casulo, se fecha ali, eu não sei qual é o tempo, não sei qual é o período, deveria ter visto. Depois de um tempo, o fato é que sai dali uma borboleta. Eu lembro uma vez que eu estava dando aula lá em Bertioga, a hora que eu fiz assim, uma borboleta desse tamanho, azul, pousou na minha mão. Vixe, os alunos pensaram que era o Espírito Santo. Falei, gente, é uma borboleta. Que crente não pode ver nada, né? Você viu o pastor Luizinho, né, pastor Luizinho? O pastor Luizinho estava num acampamento, pegando lá no acampamento e entrou um pombo dentro do... Imagina, pombo, reunião de crente, acampamento. Imagina o que virou aquele lugar. Ah, Espírito Santo. Daqui a pouco o pombo começou a defecar na cabeça. O Espírito Santo não faz isso, né, gente? Era um pombo, querido. Foi um pombo. Foi um pombo. Aquele dia foi uma borboleta. Não era o Espírito Santo, era uma borboleta. Mas o fato é que aquela borboleta bonita, ela tinha acabado. Você percebeu que ela pousou e ela não conseguia, ela não voava porque ela tinha, acho que acabado de sair, né, do seu casulo. E ela voava pequena distância, porque ela não estava ainda devidamente habilitada. Então é isso que o Paulo sugere para nós. Na verdade, ele não sugere, ele fala, não vos conformeis, não tome a forma deste mundo, mas seja transformado, passe por um processo de metamorfose, mude a sua estrutura, mude o seu jeito. E como é que eu vou fazer isso? Ele fala, pela renovação do vosso entendimento. Nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Lá vai outra, hein? Alguns falam assim, pastor, você assiste muita televisão, muito filme. E eu respondo, se você sabe é porque você assiste também. Senão você não saberia do que eu estou falando. Tem um filme, logo no começo do filme Gladiador. Logo no começo do filme Gladiador, o cara fala uma coisa assim para o Maximus. Ele fala, diga de novo, Maximus, por que estamos aqui? E ele fala, para a glória de Roma, César. Para a glória de Roma. E a pergunta é, por que nós estamos aqui neste mundo? Para implantar o reino, querido. Alô? Para implantar o reino. Quando você ora, eu tenho certeza que todos, sem exceção alguma, todos que estão neste ambiente sabem e já oraram ou já rezaram mais que 10 vezes. Se você foi puxador de terço, então, meu Deus. Pastora Darcy, acho que orou isso aqui já 1 bilhão de vezes. E não estou aqui a caçoar de ninguém. Tá? Mas você já orou muitas vezes a oração do Pai Nosso. Que até hoje eu não sei porque se chama oração do Pai Nosso. Ah, pastor, porque começa com Pai Nosso. É só por isso, porque não há sentido algum nesse termo. Nomear assim a oração do Pai Nosso. É um modelo de oração que Jesus ensina. Jesus está dizendo assim, ó, quando você for orar, coloque esses elementos na tua oração. Ele está dando uma estrutura de uma oração. Não é uma coisa para se tornar uma ladainha. É uma estrutura. Quando você for orar, comece tendo a visão de Deus como seu Pai. Depois adore a Deus. É assim que Jesus está ensinando. Ele não está dizendo, ó, você vai orar isso aqui. Não é assim, querido. Mas é uma parte da oração que nós oramos e falamos assim, venha a nós o teu reino. Porque para o reino ser implantado nesta terra, tem que ter os agentes. Aqueles que vão fazê-lo. Alguém tem que trazer. Olha para o mundo hoje. Quantos movimentos existem no mundo hoje? Quantas pessoas têm suas visões, seus conceitos, suas ideias e estão trabalhando, fazendo por estabelecer aquilo que ele pensa através de leis? Verdade ou não é? Você não pode falar algumas coisas porque existem leis que te cerceiam. Eu estou quase pedindo para o Theo me baixar todos os vídeos que ele colocou meu no YouTube, porque eu falei muita coisa que
de repente vão olhar lá e vão querer me prender. Porque as pessoas fazem isso, não fazem? Elas vão caçar a sua vida lá atrás. É perigoso. Eu sei que quase ninguém me vê, mas vai que um doido me vê lá. Você tem que procurar palavras por falar. Você tem que procurar termos. Você não pode mais falar de uma maneira que você está sendo agressivo. E as pessoas estão trabalhando os filmes, novela, programa de televisão hoje. Todos eles têm que ter alguma coisa, porque algumas pessoas estão lutando pelos seus ideais e estão implantando o seu sistema. E o apóstolo João fala que o mundo, e quando ele fala mundo, é o sistema econômico, né? Da saúde, educação, ele está falando disso. O sistema, ele está inserido no maligno. João fala isso, que o mundo jaz no maligno. E as pessoas trabalham. E nós vivemos nesse ambiente. E quando falamos das coisas de Deus, há dois grupos de pessoas hoje que estão evidenciados aí. Tem aqueles que são muito intelectuais. E são os sábios dessa geração. E o Paulo, quando ele escreveu isso, ele vivia num ambiente em que muitas pessoas estavam saindo da filosofia grega, estavam entrando na igreja, pessoas sábias, pessoas de um saber. A Grécia é o berço da sabedoria, você sabe disso. A história diz assim, que Roma conquistou o mundo pela força, mas a Grécia conquistou a mente dos homens. Roma fez os homens presos, servos, fisicamente. A Grécia pegou a mente dos homens. Tem outro filme, mais um, segura aí, vai segurando aí. Casamento grego. Tem o pai da noiva, ele fala assim, ó, me diga uma palavra e eu mostro a raiz grega para ela. Essa que a gente falou aqui, metamorfose. Não é meta, um caminho, um propósito. E o Paulo vivia nesse ambiente e muitas pessoas estavam se convertendo, querido. E a igreja ficou assim posicionada entre dois grupos. Que é o grupo do qual o mundo se constitui hoje. Os grupos que constituem a humanidade hoje. Ele tinha, de um lado, os gregos, que eram os grandes filósofos. Uau! Que sabedoria! Os homens que ditaram o que você estudou a sua vida inteira nas universidades. Tudo que você estudou tem um fundo dos pensadores gregos. Pessoas inteligentes, homens sábios. Seria estúpido eu dizer que não são. E aí tinha um outro grupo que eram os judeus. Que viviam fundamentados na esperança de um redentor, de um Messias. Que viria a fazer grandes sinais. Grandes coisas, estupendas coisas. E que depois ele apareceria montado no seu cavalo branco. Da sua boca saindo tochas de fogo para destruir, consumir os seus inimigos. Havia alguns sinais que eram assim, já como que definidos que o Messias faria. Algumas coisas, algumas curas que Jesus realizou, alguns milagres que ele realizou, ele faria para quê? Para autenticar que ele era o Messias. Para que os judeus pudessem olhar para ele e ver nele a figura do Messias. Então ficou mesclado, e a gente tem isso hoje. Nós temos pessoas que esperam sinais de Deus na sua vida. Elas vivem movidas por sinais. Elas querem sinais. Elas querem sinais, elas querem ver algum sinal. Elas querem ver algo acontecer. E há aqueles que são mais racionais. Querem explicar. Tem uns caras querendo explicar como é que Jesus fez a água virar vinho. O processo de fusão. Milagre se explica. O cara quer explicar quanta força seria necessário
para abrir o Mar Vermelho. As turbinas, a capacidade. O cara quer explicar. E tem gente que fica sentado ali em frente ao YouTube, ouvindo o cara explicar milagre. O que seria necessário para fazer aquele milagre da perspectiva humana. Milagre, meu irmão, é uma intervenção sobrenatural de Deus que altera o curso natural das coisas. Isso é milagre. Naturalmente, não tem como fazer aquilo. Então, milagre não... Alguém já disse isso, não sei quem foi, e foi muito legal, que milagre não se explica. Milagre... Então me dê o crédito. Quem foi para eu dar o crédito a essa pessoa aqui publicamente? Também não sabe. Você ouviu o galo cantar, mas não sabe onde, que nem eu. Quem foi que falou isso? Bispa Sônia Hernandes. A honra que merece honra, né? Então foi essa mulher que disse isso, uma das maiores verdades. Milagre não se explica, milagre se vive. Mas você não precisa, nem eu preciso, correr atrás de sinais. Porque tem pessoas que são movidas por sinais. Um grupo seguia Jesus. Já há algum tempo. E um dia, uns deles falou, mestre, faça algum sinal para que nós possamos crer em ti. Ele falou, hoje não tem sinal. A não ser o do profeta Jonas. Vou falar para vocês que ficou 3 dias e 3 noites na boca de um peixe. E sabe do que ele chamou aquela geração? Geração incrédula. Geração incrédula. Não, ele está pedindo um sinal. Geração incrédula, Jesus diz. Porque a fé, ela não pede, ela crê em sinais. Nossa, eu pensei que você ia falar amém. Nossa. Voltei. Estão aí? A fé, ela não pede, ela crê em sinais. Porque a fé nos leva onde está, ou estão, o sinal ou os sinais. A fé nos leva à fonte. Uma pessoa que vive por fé, ela vai viver sinais e milagres na sua vida. Ela não precisa ir atrás. Ele vem até ela. A sabedoria, por outro lado, desconstrói a possibilidade do sinal. Porque ele desconstrói a fé. Muita explicação, muito raciocínio, muito logismo. Por isso que o Paulo fala assim, os judeus correm atrás de sinais. Acredito eu, foi o povo que mais viu sinais. Desde lá de trás. Desde lá. Mas quero me ater à época do Egito. Quantas pragas? Até hoje eu tenho dúvida se foram 7 ou 10. Já contei a história das 7 pragas, né? Já contei, então não vou contar de novo não. Quem não sabe, eu conto outro dia. Pergunta para quem já sabe. Quantas pragas foram? 10. Alguém falou 7 aí. Eu confundi alguém, né? 10 pragas. 10 pragas assim, sequenciais, assim, uma atrás da outra. Foi ou não foi? Mas uma atrás da outra, mas uma atrás da outra. Eles saem do Egito agora. Meu irmão, 24 horas, nem tanto, depois de eles terem visto toda aquela cascata, aquela enxurrada de sinais, eles estão com o mar à frente e os egípcios atrás. E eles duvidam que Deus pode tirá-los dali. Mas eles passam. Porque a palavra diz que a nuvem, né, foi lá para trás deles, separou eles dos egípcios, e o vento, um vento, querido. O cara quer explicar como é que faz,
o que era necessário para abrir o mar. E a Bíblia diz o que é necessário. Um sopro de Deus. Ah, não, você não vai. Ah, não. Alguém quer pregar no meu lugar aqui? Eu disse algo tão forte, tão importante para você. Eu disse que o que você precisa para abrir um milagre na sua vida é um sopro de Deus. Basta um assovio de Deus, querido. Porque foi assim que o mar se abriu. Diz que um vento. Que vento foi esse? Que vento? Você já viu algum mar abrir o mar? Algum vento abrir mar? Você já viu isso? Mas eles viram. O salmista fala assim, que a voz de Deus, ela despedaça os cedros. Que a voz do Senhor quebra os cedros. Que o Senhor troveja. Quando você ouve um trovão, é Deus raspando a garganta. Não é o São Pedro arrastando o móvel, não. Eu penso que um pastor falou isso uma vez, eu acredito, viu? Ele falou que o sol, esse sol nosso, que é um dos menores, né? Tem sóis aí maiores que o nosso. Diz que foi um cuspe de Deus. Deus estava lá e cuspiu sem aquela bola de fogo. Eu creio que foi Ele que criou. E um vento, meu irmão, fez abrir aquele mar e eles passaram. Aí teve o primeiro culto das irmãs. O primeiro culto das irmãs na Bíblia, registrado na Bíblia, foi quando atravessaram o Mar Vermelho. Culto de louvor, louvorzão das irmãs. Foi o louvorzão das irmãs. Porque a Miriam pegou o seu tamborim, as outras mulheres também pegaram os tamborins e começaram a cantar, fizeram um louvorzão. Um louvorzão, porque Deus operara um milagre. Mas não diga amém ainda. Porque 3 dias depois de terem visto, agora 4, às 10, assim, 3 mais 1, mais uns, eu não sei quanto tempo demorou as 10 pragas, vamos colocar aqui no período de um mês, vai. Eles vão se deparar com uma situação e não tem água. E eles vão reclamar, e vão reclamar, e vão reclamar. E Deus vai fazer um milagre. 15 dias depois, eles estão num outro lugar e querem outro milagre. Olha para mim. Quem vive buscando milagre se torna uma pessoa insaciável. Insaciável. Porque ela deixa de crer ainda. Ela pensa que está crendo. Ela deixou de crer. O povo andou quantos anos no deserto? 40 anos. Pediram coisa para comer. O que Deus fez? Mandou maná. Quando eles chegaram na cidade, na terra prometida. Leia lá em Josué, capítulo 4 ou 5. Quando eles entraram na terra, diz assim, e cessou o maná. E eles passaram a comer das novidades da terra. Você vai plantar e você vai colher, porque você é abençoado. Querido, eu sei o que é colocar o gás de bumbum para cima, né, amor? Quem já fez isso? Não adianta nada. Tá? Pura ilusão. Viu? Acabou. Gás de bumbum para cima, não resolve nada. É porque tem gás. Você pode deixar ele de bumbum para cima, ele vai sair. É na pressão aquilo ali, querido. Não tem nada a ver, não é uma mangueira que puxa, que nem tanque de gasolina de carro. É pressão. Eu fiz isso. Cansei de colocar o gás de bumbum para cima e no dia que me vinha um dinheiro à mão, o gás acabava. Eu vivi isso. Uma segunda-feira, ela abria a geladeira, nada. Eu vou chorar, pastor, você está querendo me comover, pastor, eu vou chorar. Não quero fazer isso, não. Abri a geladeira, nada. Abri o armário, nada. O Senhor proverá. Segunda-feira, não tem nada na geladeira, mas nem. Aí bate a porta. A dona da casa que eu morava. Darcy, Yara, Darcy,
Olha, eu fiz muita feijoada esse final de semana, sobrou, você quer? Você quer? Querido, Deus, o Senhor sabe. Eu espero que não seja preciso uma situação dessa. Acho que eu já passei. Se eu não aprendi, Senhor, me ajuda. Mas eu não quero nunca mais na minha vida isso. Nunca mais. Porque Deus me chamou a você para vivermos uma vida estável, querido. Alô? Uma vida estável. Ele fala, você não vai mais pedir emprestado, você vai emprestar. Agora, quando for necessário, naquilo que for de extraordinário e me levará a viver algo que vai me levar a uma dimensão muito além daquela que eu já estou acostumado, aí eu quero ver o milagre. Mas para essas coisas, eu não quero viver. Deixa eu ver se Deus vai fazer. Deixa eu ver se Deus vai fazer. Ele fala assim, ó, os judeus buscam sinais. E depois que Deus fizer, não fique tentando explicar. Minha mãe, a primeira vez que ela teve uma enfermidade, nós oramos, ela foi curada de câncer no intestino. Sabe o que minhas irmãs falaram depois que o médico deu o laudo? O laudo, né? Fez os exames depois e falou, ela não tem mais nada. Sabe o que minhas irmãs queriam fazer? Processar o médico. Porque o médico se precipitou no diagnóstico. Não, a igreja orou, nós oramos, Deus a curou, querido. Não tente explicar o que Deus fez, foi milagre. Você não pode, eu não posso, nós não podemos viver nessa dimensão do mundo que fica correndo atrás das coisas. Milagre. Depois que acontece, mas eu fiz isso porque alguém fez aquilo. Foi nada, foi Deus quem fez. Por isso que Paulo fala assim, ó, uns buscam sinais. Se você está nessa, sai dessa. Porque os sinais acontecerão na sua vida. Jesus falou assim, ó, esses sinais acompanharão. Sabe como é que está a palavra ali? É assim, ó, andarão lado a lado. Será um companheiro constante de todo aquele que crê. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Você não tem que correr atrás da sua cura se você está enfermo. Não, pastor, não. Eu tenho que correr atrás de quê? Paulo fala assim, os judeus pedem sinais. Os gregos pedem sabedoria. Sabe quem nós pregamos? A Cristo. A Cristo. O sinal está em Jesus. Os sinais, a sabedoria está em Jesus, porque Paulo fala que Ele é a sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Você não precisa de sinal. Você não precisa de sabedoria para explicar certas coisas na sua vida. Eu não preciso, nós precisamos de Cristo. E esse crucificado, ou seja, precisamos entender o poder, a extensão do poder da cruz. Que é isso que o mundo rejeita. Por isso que ele fala, a palavra da cruz é loucura para o homem. Sabe por que é loucura? Porque reduz o homem a nada. A cruz mata o homem na sua arrogância. A cruz mata o homem na sua sapiência. Porque ele fala, tornando-se sábios, fizeram-se loucos. Há pessoas que pregam o evangelho hoje e não crê mais em milagre para os dias de hoje. Não creem. Foi para o tempo apostólico. Jesus fez aqueles sinais para chamar a atenção. Não. Ele fez os sinais para chamar a atenção. Mas para deixar para a igreja o quê? Uma marca de que ela vive no sobrenatural. Nós estamos desequilibrados, querido. Jesus fala assim, vocês erram. Olha como ele fala. Lá em Mateus, ele fala, sabe por que vocês erram? Então não é para nós, não é eu falando isso aqui para você não. Tá? Ele fala para nós. Sabe por que vocês erram? Porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem gente que vai atrás de coisas
Mas vai, mas não vem estudar a palavra. A gente tem uma escola bíblica aqui. São pouquíssimos os que vêm aqui. E se você faz isso, por favor, eu não sei. Então, não acho que eu estou com um caso pensado aqui. Mas é capaz de participar em campanha e vigília de madrugada, mas não separa 1 hora para vir estudar a palavra. Porque ela quer viver só do poder. E quem conhece a palavra, experimenta o poder. Experimenta o poder. Porque está ligado. Porque essa palavra é viva, ela é poderosa. Vou ter a Bíblia de papel, né? Aqui é a Bíblia, tá? Os judeus querem sinal. É um lado A da igreja. Os gregos buscam a sabedoria. É o lado B da igreja. Quer ficar explicando. Pastor, me explica isso. Não estou dizendo de coisas que a gente não sabe. Estou dizendo assim, quer explicar milagre. Como é que pode? Como é que Deus faz milagre? Não sei, filho. Eu sei que Ele faz. Tem pessoas que olham para mim com um ar de decepção. Quando ela pergunta assim, pastor, o que eu vou fazer? Eu falo, não sei. Vamos orar. Eu não sei. O que, como, quando, eu não sei. Mas uma coisa nós sabemos, que Deus é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Amém, querido? Não ande atrás de sinais. Ande atrás de Jesus. Não busque sinais. Busque Jesus. Você vai ser chamado de louco, porque o homem vai dizer, isso é loucura. Eu fico pensando, já vou encerrar. Eu fico pensando, aquele homem que dissera, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele disse isso. Eu fico pensando agora, não só os seus discípulos, principalmente eles. Dentre eles, aqueles apóstolos, 12 apóstolos. Mas não só esses que seguiam a Jesus, mas aqueles que não o seguiam, mas que tinham ouvido ele falar, vendo o pendurado na cruz. Olha lá. Olha lá o vencedor do mundo. Diz que venceu o mundo. Aí, ó. Aí, ó. Pendurado na cruz. Daqui a pouco vai virar bicho. Os bichos vão comer ele. Aí, ó. Não falaram para ele? Não zombaram dele? Se você é o filho de Deus, desce daí. Olha lá, procurando sinal. Eu fico pensando Jesus descendo daquela cruz. Que coisa estupenda, hein, querido? Desce daí, queremos ver sinal. Ele ali. Porque a maneira de Deus vencer o mundo é diferente da nossa. A maneira de você resolver essa questão que você está por resolver ou quer resolver na sua vida, pode acreditar, tem que ser de uma maneira diferente que as pessoas geralmente usam para resolver. O processo, o caminho, às vezes é o mesmo. Mas o agente não, querido. O agente não. Deus é capaz de pôr em confusão aqueles que falam contra você num tribunal. Deus é capaz de fazê-los se confundirem. E ao invés de falarem contra você, falarem a seu favor. Caírem em contradições. Deus faz isso, querido. Você vai ter um advogado, tem um bom aqui. Você vai precisar se representar por um advogado, você vai lá, mas quem vai resolver a sua questão de maneira sobrenatural é o Senhor. Então não busque sinal, busque Jesus. Porque Ele é o poder de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. Ele vai fazer, até por meio natural, o teu advogado, o teu representante, achar um artigo, um parágrafo, eu não sei como é que é a ordem aí, que vai molhar. Eu fico pensando, um aluno, uma vez, ele me contou num caso, ele tinha uma empresa, um distribuidor de cerveja, ele fechou e teve que devolver os engradados. E a empresa que ele representava queria que ele devolvesse não sei quantos engradados de cerveja. Só que queria com o emblema dela. Tipo, não tem aí a Brahma? Você conhece a Kaiser, né? Conhece a musiquinha da Kaiser? A Kaiser é uma grande cerveja, a Kaiser é uma grande cerveja, a Kaiser é uma grande cerveja. E o crente não pode beber, o crente não pode beber. Amém? Mais uma. Diz que o diabo toma Brahma. A cerveja que ele toma é Brahma. Porque ele vive bramando como um leão. Olha.
Meu Deus, você separa a pregação para falar um negócio desse, pastor. É para você não esquecer. A gente estamos fazendo assim, ó. Corta. Querido, deixa eu falar por quê. Quando falaram que tinha que colocar os engradados, ele foi lá e estava lá que falava engradado, mas não tinha que tinha que ter o logotipo, nem nada. E ele foi lá e comprou, acho que 100. Foi com você, não? Foi com você, né, Rubão? Foi isso mais ou menos que aconteceu? Ah, aqui, ó. Dando autenticidade ao que eu falei. O Rubão aqui, ó. Foi isso, Rubão? Foi você que fez o... Ah lá, foi o Rubão, ó. Palma pro Rubão, então. Aí, ó, nem sabia, agora que eu me lembrei. Achou lá. É 100 engradados. Não fala que tem que ser com a marca, com o logotipo. Ah, pastor, coisa comum. Coisa comum. Você lembraria disso? Talvez não. Mas a sabedoria de Deus leva a gente a ver coisas que ninguém vê, querido. Que estão lá. Parece uma coisa simples, né? Parece uma coisa simples. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós não podemos nem devemos desprezar os dias dos pequenos começos. Deus faz coisas pequenas na sua vida que são verdadeiros milagres. É que nós corremos tanto atrás de coisas grandes que nós não conseguimos enxergar a pequena mão de um homem. Deus está começando a mover. Deus está a Raquel deu aqui o testemunho dela. Mas a gente quer ver o espetacular, a gente quer ver o grandão. Então se não tem um grandão, Deus não está. Como não? Sua família sendo restaurada aos poucos. Seus filhos sendo transformados aos poucos. Você crescendo em sabedoria, em graça diante de Deus. As pessoas olhando para você de maneira diferente. Mas nós temos medo hoje, há um medo hoje de falar da cruz para as pessoas. Do poder da cruz. O Paulo fala assim, ó. Eu busco, eu falo, é da cruz, que é loucura. É loucura. Você vai na igreja? Vou fazer o que lá? Vai dar o dízimo para o pastor? Porque na matemática, não estou falando de dinheiro não. Porque na matemática do mundo, 1 mais 1, 2. Para ter tem que reter. A matemática do mundo. É assim ou não é? A de Deus. Dê e ser-vos-á dado. Loucura ou não é loucura? Quanto é 1 mais 1? 2 mais 2. O mundo trabalha assim. Deus trabalha na multiplicação. Eu que não trabalho não para ver. Você acha que eu vou trabalhar para ficar... Querido, 1 mais 1 no mundo. De Deus é 1 menos 1. 1 menos 1. É pelo menos 30. Que matemática é essa? Que matemática é essa? Por isso que o Paulo fala que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. 1 Coríntios 2, o mesmo livro, do capítulo 2, versículo 14. O homem natural não entende as coisas de Deus e não pode entendê-las, porque elas são loucura para ele. A cruz é loucura. Como é que alguém que nunca fez nada de errado vai morrer por alguém que só fez coisa errada na vida? Esse cara é bobo, ele é trouxa. Por isso que perdão é coisa de trouxa para o mundo. Perdoar é loucura para o mundo. Perdoar, depois do que ele me fez, depois do que ele fez, eu perdoar? Eu não sou Deus. Olha, ainda acha que é... Ele acha que é bem espiritual. Eu não sou Deus. Quem perdoa é Deus. Não, quem perdoa é aquele que foi ofendido. Eu não sou trouxa. Eu vou fazer isso, ele vai fazer, eu vou perdoar, ele vai fazer de novo. Isso é loucura para o mundo, querido. Isso é loucura, não é para o mundo? Hã? Ele fez, faz você também. Chumbo trocado não dói. Eu falei chumbo, alguns falam chifre. Chifre não. Chumbo trocado não dói. Fez para você, faz também. E vai construindo essa sociedade que está aí. Cada vez mais egoísta. Cada vez mais distante um do outro. E aí quando você vem com uma palavra dessa, que é o evangelho da cruz, quando ele fala assim, a palavra da cruz, é isso, é uma palavra de renúncia. É uma palavra de abdicar direitos. Mas é o meu direito. Abra mão.
Não, mas eu estou certo, eu estou certo. O casal discutindo, eu estou certo. Abra mão, querido. Abra mão. E deixa Deus fazer um milagre. Alô? Deixa Deus falar com a sua beraca. Deixa Deus agir na vida do seu filho, do seu pai, do seu pastor, do seu irmão em Cristo. Deixa Deus trabalhar na vida dele. Abra a mão do seu direito. Fica de pé. Tende em vós, assim diz a palavra do Senhor, ó. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, ele não se apegou ao fato de ser Deus. Antes, esvaziou-se da sua glória, humilhou-se a si mesmo e assumiu a forma humana. E achado na forma de homem, assumiu a forma de servo. E como servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo fala, tenha em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude. Ele era Deus. Ele se tornou homem. Como homem, ele foi servo. E foi para a morte. Por pessoas como eu. Talvez não como você, porque você é bonzinho. Pessoas como eu. E como outras por aí. Que não valiam nada. Mas ele morreu. Ele morreu por elas. Eu fico pensando como Jesus teve que lutar naquele momento da cruz. Que ele, antes de ir para a cruz, ele fica pensando. O que não estava soprando na mente dele. Você vai morrer. Você não fez nada de errado. Você vai morrer por esses caras aí, por essas pessoas aí. Eu fico pensando ele lá na cruz, meu irmão. A gente lê essas coisas e ficam distantes de nós, porque está tão distante de nós essas coisas. Ele ali na cruz, as pessoas falando, se você é o filho de Deus, é um homem que está ali, querido. Ah, porque ele é Deus. Não, ali não é o Deus, ali é homem. Ali é o Jesus homem, que está sendo afrontado, está sendo ali humilhado. Então, desce daí se você é, faz isso, faz aquilo. E ele ali dentro de si, ele solta, Pai, perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. Isso é loucura para o mundo, querido. Isso é loucura. Quando Paulo fala assim, ó, se o teu inimigo tiver fome, dá pão para ele comer. Se ele tiver sede, dá água para ele beber. Isso é loucura. Isso não é loucura. Isso é cruz. Esse é o evangelho da cruz. Aí você está achado de bobo. Deus também não quer isso. Se ele não quisesse, ele não teria deixado escrito para nós fazermos. Alô? Se ele não quisesse, ele não teria deixado escrito para eu ou você fazer. Curve sua cabeça aí, se você entendeu essa palavra. Talvez você nem concorde com ela. Mas se você entendeu, já basta. Eu quero dizer para você algo que Deus tem falado aqui através dessa palavra. Se você é uma pessoa que depende de sinais, vamos crescer um pouquinho. E eu quero ver. É bom, é gostoso. Deus mostrar coisas para nós é bom, não é? Deus evidenciar coisas para nós, mostrar assim coisas. É bom, querido. Mas o melhor é ter Jesus. Se nós tivermos Jesus bem fundamentado em nós, nós veremos os sinais. Nós teremos sabedoria. E viveremos pela cruz. Senhor, nós não falamos contra os teus sinais nesta manhã. Nós cremos neles. Nós cremos. E se há uma situação aqui que necessita de um sinal para alguém, faça, Senhor. Mostre a ela. Se há alguém aqui, Senhor, que precisa disso, mostre a ela. Mas muitas vezes nós vivemos muitos sinais e ficamos dependentes e deixamos de crer que o Senhor operará. Muitas vezes somos muito lógicos, muito racionais em relação às tuas coisas. Quebra isso em nós, Senhor.
Quebra isso em nós, Senhor. Dá-nos uma mente movida pela fé, como nós ouvimos aqui semana passada. Que nós possamos nos mover pela fé. Porque quem crê, verá os sinais. O Senhor diz isso na tua palavra. Que se nós atentamente obedecermos a tua voz, o Senhor ordenará que as bênçãos nos alcancem. Elas nos alcançarão. Elas virão atrás de nós. E o Senhor tem dito na tua palavra que o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Deus, na medida do conhecimento de cada um, opera nesta manhã. Aqueles que precisam, mostra a eles que o Senhor é Deus. Mas que depois dessa experiência, eles possam passar a andar pela fé, pela tua palavra, Senhor. Certos de que o Senhor jamais os abandonará, jamais os deixará. Em nome de Jesus é que nós oramos. E nós queremos sim ver sinais neste lugar, Senhor. Nós queremos sim ver pessoas sendo curadas de maneira sobrenatural. Nós queremos ver cegos enxergando, nós queremos ver paralíticos andando. Nós queremos ver vidas, Senhor, transformadas pelo teu poder. Nós queremos ver, sim. Mas para aqueles que precisam, Senhor, para poderem crer em ti. E use as nossas vidas para operarmos assim. É o que nós te pedimos e pelo que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode dizer obrigado, Senhor? E dá uma salva de palmas para ele bem forte, com glória a Deus. Aleluia. Com glória a Deus bem forte. Aleluia. Amém.